O César Manieri, que é um professor excepcional. A gente, inclusive, acabamos nos conhecendo num evento falando sobre educação clássica. E olha, eu tive a oportunidade de participar desse evento, de apresentar algumas palavras, mas para mim foi uma honra estar junto com o professor César Manieri, que é um grande professor, um grande educador, uma pessoa com a qual eu tenho muito respeito. Ô Jéssica, ele já tá na linha, já tá aqui, já conseguiu ligar? Bom, então ele já vai entrar aqui com a gente, já ligou aqui. Acredito que ele já está. Professor César Manieri, seja muito bem-vindo ao programa Tudo Night. Obrigado, tudo bem? Tudo ótimo. Ó, eu queria aqui exteriorizar, a Vivi vai dar as boas-vindas para você, mas eu quero te dizer o seguinte, olha, eu até falei para Vivi, eu não sei o que acontece, mas eu tenho uma empatia com a sua pessoa, eu sinto um carinho, assim, é automático, assim, é voluntário, eu não sei explicar da onde, mas eu sinto um carinho por você. Muito obrigado. É verdade. O Will comentou ainda hoje isso, né? Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. É um prazer, é todo meu. Fiquei muito honrado em receber o convite para participar com vocês hoje. Legal. Saiba que aqui é sua casa, tá? Sempre que você quiser participar, você já tem um passaporte VIP. Quando você quiser, você só nos avisa que a gente remodela a agenda, você está sempre convidado. Mas ó, vamos começar agora, antes da gente já começar o bate-papo, eu queria abrir aqui o quadro do App Pessoal, para que você apresente o seu objeto, para que a gente possa apresentar aqui para a nossa audiência. Tá legal. O pessoal tá me vendo aí? Tá te vendo. Tá, o meu objeto é esse aqui, ó. Esse é o meu objeto. Peraí, deixa eu colocar na câmera, posicionar aqui. Conseguem ver? Ah, tá. Eu tô vendo aqui. Se você puder descrever pra gente, pra quem... Tá. Isso daqui, ó, é o meu terço que eu ganhei do meu filho, né? É o terço que eu rezo todos os dias, né? Eu já estou fazendo essa reza, né, do terço todos os dias já faz 2 anos, né? E eu aprendi a rezar esse terço com o Padre Paulo Ricardo. E depois que eu comecei a rezar o terço, eu nunca mais consegui parar, né? Virou uma rotina na minha vida e isso trouxe para mim uma paz de espírito muito grande. Se eu não rezo, se é um dia que eu não rezo o terço, né, eu já me sinto meio mal, eu preciso rezar ele, né, todos os dias, né? E isso tem trazido muitas bênçãos e assim, eu recomendo, né, qualquer pessoa que tiver interesse em conhecer melhor o que é o rezar o terço, né? Eu dou aqui o meu apoio, porque rezar o terço, né, é quando você revive a paixão de Cristo, desde o nascimento até a sua ressuscitação, né, e a sua ascensão aos céus. Então, você faz uma reflexão a cada conta que você passa, né, nas suas orações, né, Pai Nosso, Ave Maria e tudo mais. Você vai revivendo a paixão de Cristo. Isso para nós cristãos, é algo muito importante, né? Você reviver todos os dias a paixão de Cristo, coloca você num outro nível espiritual, né? Você vai tendo esse contato íntimo com Deus. Então eu recomendo para qualquer pessoa que queira ter esse contato íntimo com Deus, e é católico e gosta, né, dessas questões espirituais, poder desfrutar das vantagens de rezar o terço. Esse é o meu objeto que eu gostaria de apresentar. Muito legal. E ainda mais nesse período de pandemia, né, César? Que é onde as pessoas elas estão voltadas mais para a espiritualidade, mais para a relação com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou aqui que você aprendeu a rezar o terço com o Padre Paulo Ricardo. Isso, com o Padre Paulo Ricardo. Ele é de Cuiabá, né, da Diocese de Cuiabá. E eu tenho acompanhado muitas falas dele. E observo que ele é um grande teólogo, né? Talvez eu arriscaria dizer um dos maiores teólogos do Brasil. Exatamente. Então ele tem as homilias que ele faz, né, durante a semana das missas e tudo mais, e tudo isso traz para nós uma paz espiritual e também nos alimenta com informações verdadeiras, né? Ele fala sobre a verdadeira fé, né, a religião, fala sobre Deus, o que é também a religião católica, a fé católica, e isso para nós é importante porque isso se perdeu nos últimos anos, né? Você tem hoje em dia, as pessoas elas estão muito mais preocupadas, né, com o materialismo cientificista, né, do que realmente você está preocupado com a sua transcendência, né? Eu costumo falar isso nas aulas, né, para os meus alunos,
que a ciência ela não explica tudo, né? Existe uma série de lacunas, buracos e tudo mais. O ser humano não é autossuficiente. A ciência não vai explicar tudo. A gente busca pela ciência, claro, respostas, né, sobre o mundo material e tudo mais. Mas você também tem que buscar esses buracos que a ciência deixa. Né? Você busca através do conhecimento da sua ligação espiritual com Deus. E quando você ouve, por exemplo, o padre Paulo Ricardo falando, você consegue completar, né, esses buracos que faltam. Pelo menos no meu caso, né, eu consigo compreender melhor como é que funciona a nossa relação humana com o mundo material e com o universo. Então, isso é importante. Eu aprendi a rezar com ele e aí todos os dias eu acompanho o padre Paulo Ricardo nas orações às 6 horas da tarde, que é a hora da Ave Maria. Então ali eu começo, né, a fazer o meu trabalho espiritual ali todos os dias, né, rezando por todos os meus conhecidos, parentes, amigos pelo Brasil, né, pela terra de Santa Cruz, que é o Brasil, que é o nome original do país, e isso para nós é fantástico, né, e está me trazendo realmente um benefício espiritual muito grande. Ô César, eu vou te confessar uma coisa aqui, que quando a primeira vez que eu ouvi falar do padre Paulo Ricardo, olha que coincidência, eu ouvi numa aula, eu vi algum vídeo que ele estava, acho que junto com o professor Olavo de Carvalho. Ah, sim, faz alguns anos, Mas verdade. Eu não cheguei eu só vi a imagem, eu não cheguei a aprofundar, a ver o vídeo, só vi a imagem dele lá. Uhum. E aí depois eu vi um vídeo que ele falou sobre marxismo. E nesse vídeo eu olhei assim, eu olhei com um certo ar de preconceito quando eu fui olhar, porque eu falei, poxa, eu até hoje, vou ser sincero contigo, conheci poucos padres que conheciam com profundidade o marxismo. Então eu achei que ele ia ter aquela visão mais superficial, aquela visão mais, de certa maneira, uma visão mais ligada a... mais simplista, eu confesso. Eu sei que os padres realmente têm uma formação muito profunda, não só em teologia, e principalmente hoje eu sei da questão do padre Paulo Ricardo, mas na época eu olhei com ar assim, tipo, eu falei, ele não vai saber do que ele está falando, sabe? Aí eu me dei o direito de ver o vídeo. A hora que eu terminei de assistir o vídeo, eu falei, eu não sei do que eu tô falando. Ele sabe muito bem. Exatamente. Eu aprendi muito com ele nesse aspecto, né, do aspecto do espectro político, né, e do que se trata realmente, né, a questão do marxismo, né, porque o comunismo e o socialismo é uma coisa que vem até antes do marxismo, né. Uhum. Se você for olhar a teologia da libertação da igreja, né, que é uma teologia voltada ao marxismo, ela também é muito mais antiga do que o próprio marxismo em si. Então, o marxismo, ele na verdade é o pensamento, né, de Karl Marx sobre o socialismo, sobre o comunismo, né? E essa é a visão, né, que eu ganhei tendo essas aulas com o padre Paulo Ricardo, né? Foi realmente muito interessante e mudou minha visão realmente com relação a esse tema, né? Que eu também tinha uma visão extremamente limitada sobre o assunto. E foi ele que me abriu os olhos, né, com relação a isso. Porque a gente vive hoje uma batalha espiritual. Assim, se você for observar, é uma batalha espiritual. Porque nós estamos vivendo um momento onde nós estamos tendo uma guerra que, se você se denomina cristão, né, sei lá, tem muita gente que acha isso meio estranho, né? E quando você vê, por exemplo, o cenário político, né, poucas pessoas se denominam cristãos. O presidente da República, por exemplo, ele se denomina cristão, e olha só como está acontecendo com o cara. Né? Não é só porque ele é cristão, mas pelo pensamento que uma pessoa que tem o cristianismo, né, enraizado no seu coração, traz, né, sobre o ponto de vista espiritual. E nós estamos lutando por isso, nós estamos lutando por um lugar na transcendência do ser, né? E foi isso que eu aprendi com o padre Paulo Ricardo e com outros estudos também que eu fiz em leituras, né, sobre o assunto. Né? E eu trago isso para a minha vida também, né? Porque quando você está lidando com pessoas que querem destruir, né, essa transcendência, você tem que ter muita sabedoria, né, para não cair, né, no engano que é você estar lambendo a terra, né, porque o mundo material ele é um mundo finito que vai virar pó em pouco tempo, né, e o mundo transcendente não, é um mundo que você vai realmente, pelo menos é o que nós acreditamos, que você vai viver a vida eterna, né? Então qual que você prefere, né? E outra... essa guerra, né, tem gente que quer realmente viver o mundo espiritual de fato, e tem gente que quer criar o paraíso aqui na Terra, que é justamente o pensamento marxista, né? Onde você, e a teologia da libertação quer que você traga o paraíso para a Terra, né? E a Terra, todos nós sabemos que não é o paraíso, nem vai ser. Aquilo
é um mundo, é um vale de lágrimas, né? Como dizem, né? Então, é complicado. Agora, você sabe que, ô César, você falando dessa questão que me chamou muita atenção, é que a teologia da libertação, ela realmente ela é uma destruição do cristianismo. Destruição. Eu observei, assim, essa questão da campanha da fraternidade que a gente teve esse ano foi bem profunda nesse sentido, né? Sim, E até me chamou sim. muita atenção não ver alguns bispos católicos defendendo o catecismo da igreja, que vai totalmente contrário àquilo que estava se pregando na campanha da fraternidade. Exatamente, exatamente. Então, para um católico, né, digamos, praticante, ele não tem que compactuar com isso, não tem como, é incompatível, percebe? É incompatível a doutrina que você tem na igreja compactuar com essa visão da teologia da libertação, aonde você tem, né, a condescendência de bispos, né, da CNBB e tudo mais, enfim, em cima desse negócio, né? A gente vê que isso aí está meio estranho, então falando, eu não vou compactuar com isso, então eu não vou participar dessa história, né? E eles querem, por toda a lei, né, criar, né, uma visão socialista do cristianismo, né? E Cristo jamais foi socialista, ele não foi socialista, ele veio aqui para salvar a nossa alma, nós dos pecados do mundo, é simples assim, né? Nós não estamos aqui para viver aqui num paraíso e que, sabe, é uma questão social, não é rico, pobre, seja lá quem for, se arrepender dos seus pecados, será salvo. Simples assim, né? Então eu acho que eles estão criando uma visão extremamente materialista do assunto, né? Eu como sou professor de matemática e eu sou muito lógico, né? Eu olho as coisas sob o ponto de vista lógico, eu vejo que isso não tem lógica, né? Você querer transformar isso daqui, né, em algo que não vai ser nunca, né? É uma utopia que no final vai acabar se transformando numa distopia, né? Ou seja, todo mundo vai ser escravizado para poder se achatar todo mundo no mesmo nível, sendo que o ser humano não é assim, né? Então é uma loucura completa, e isso está trazendo para muita gente, né, muitas dúvidas, né, e muitos sofrimentos também. E por isso que eu me apeguei demais nesses últimos 2 anos à questão espiritual, né? Eu já tinha me afastado muito disso, por conta da minha própria vida mesmo, e depois de um tempo, depois que você tem filhos, você começa a repensar. Uhum. Eu falo, o que eu quero para os meus filhos? Eu quero salvar a alma deles, tá? Eu não quero que eles se percam nesse mundo. Então eu comecei a ajudá-los nesse sentido, nessa caminhada espiritual. O meu filho mais velho já está fazendo a crisma, né, com 14 anos, ele vai fazer a crisma agora, e o mais novo está fazendo a primeira comunhão. Então a gente está acompanhando, passo e passo, né, esse desenvolvimento espiritual deles. Isso é muito gostoso, porque você vê que eles estão tendo uma visão política, social, uma visão crítica com relação a essa questão da religião, eles estão entendendo o que é ser fiel a Deus, eles estão entendendo o que é a espiritualidade, então isso é muito gostoso, né? A gente participar desse momento da vida deles. Então isso que eu queria, esse é o meu papel como pai, né? E eu acho que espero ter sucesso nessa caminhada, né? Porque é bem complicado hoje em dia. Você tem muitos problemas aí e muitas concorrências, né? Do mundo em si, do materialismo em cima disso. Então se a gente conseguir fazer um bom trabalho espiritual com eles nessa questão, né, de fé, eu já vou me considerar um vencedor. Poxa, que legal essa preocupação. Eu tô vendo aqui que tem muita gente que tá comentando, né, amor, nas redes sociais. Quer dar uma voz pro pessoal aí? Quero sim. Aproveitando aqui, nosso querido Henrique Dias, né, que tá sempre presente aqui com a gente. Ele tá mandando um boa noite e pedindo, né, pro César, pra você, César, pra você mandar um alô, um abraço pra ele, pro Henrique Dias, lá de BH. Pro Henrique Dias de BH, eu gostaria de mandar um abraço pra ele, sim. Muito obrigado por nos acompanhar, né, aqui nessa noite. É uma honra tê-lo aqui conosco, né? E um abração para você aí, Henrique Dias, né? Henrique Dias, é isso? Isso, Henrique Dias. Ele tá falando aqui que show de bola a sua participação, César. O Marcos Tadeu também. Marcos Tadeu também aqui mandando boa noite pra gente. A Maria também, Franco da Rocha, mandando boa noite. Ela fala aqui também que ela reza o terço todos os dias. E desejando aqui que Deus nos abençoe. E deixa eu verificar aqui.
E é isso aí, gente. Continuem comentando aqui. É muito gostoso ver o recadinho aqui de vocês. É isso aí. Ô César, eu vou confidenciar uma coisa pra você. Teve um dia que eu tava eu e a Vivi, a gente tava na sala de casa, né? E a gente tava olhando pela sacada. E aí eu vi, tem um prédio de frente com o meu prédio, e eu olhei lá de longe, lá da sacada do prédio, eu vi eu tava vendo a televisão, e tava passando o Domingão do Faustão, e o Maurício Manieri tava se apresentando. Aí eu cheguei pra Vivi e falei, amor, é o Maurício Manieri que tá se apresentando no Domingão do Faustão. Ela falou, como que você tá vendo isso? Tá tão ruim. Aí eu falei, vamos ligar a televisão pra ver? Aí eu liguei a televisão, ela falou, nossa, você... Eu não acredito. Eu falei, como você conseguiu? Como você viu? Aí eu peguei, aí comentei de você, aí sem brincadeira, passou alguns minutos, você me mandou uma mensagem, você acredita? Eu sei como é essas coisas. Isso funciona. E isso tudo, né, são conexões que a gente tem, né, e eu gosto muito de vocês, tudo, e essas conexões são importantes, a gente tem que valorizar isso, né, e é legal, né, inclusive estava conversando com o meu irmão sobre essa situação toda, né, sobre a questão cultural, sobre a questão da beleza na música, né, porque nós somos músicos, eu toco piano há muitos anos, agora eu retornei aos estudos de piano, porque eu fiquei muitos anos parado, praticamente a minha vida inteira parada, né, não estudei mais desde os 20 anos, né. Então eu retomei os estudos e comecei a fazer uma releitura de todos os grandes compositores que nós temos, né? E se você fizer um comparativo com a questão cultural que você tem hoje, né? Que música que nós estamos apresentando para os nossos jovens, né? Uma coisa horrível, né? Então, nessa questão musical, eu e meu irmão temos um gosto muito parecido, né? Sob o ponto de vista clássico, né? Hoje nós chamamos assim erudito, né? E que está muito distante realmente da realidade de hoje, né? Eu acho que o meu irmão se deu muito bem com essa questão, porque ele realmente conseguiu fazer música com melodias muito legais, então com umas harmonias muito bem feitas, com produções de alto nível, né? Mas foi também, já está ficando no passado, né? Você vê que ele começou em 2000, né? Ele apareceu recentemente no Faustão aqui e tudo, né? Mas a competição contra essa música de baixa qualidade é muito cruel. Você tem uma sociedade brasileira que, muitas vezes, né, na maioria das vezes, eles preferem consumir aquelas músicas pasteurizadas, né, rápidas, né, de alto consumo, que não traz nenhum tipo de elevação espiritual, então mesmo, né, sentimental, né, para você. Quer dizer, você fica só naquele batidão, né, que é aquela batida que leva você, na verdade, a ficar mais, entrar mais em transe do que realmente apropriar daquela música de verdade e ter uma sensação de elevação espiritual com ela, né? Você fica só na batida mesmo, né? Não traz nada de útil. Então, é uma questão muito importante, né? Que a gente teria que também observar nos dias de hoje, né? Por isso que eu acho que ele é um de sucesso também, né? Por conta da qualidade das músicas que ele faz e canta, né? E, César, hoje em dia, realmente, as pessoas elas estão cada vez mais só ouvindo músicas, se é que dá para falar que é música, né? Mas alguns funks bem pesados, que tem realmente, ou só tem batidas, não tem uma letra bonita, não tem poesia. Você acha que o que aconteceu com essa geração que não aprecia a boa música, que simplesmente tá lá só curtindo esse tipo de batida, né? Vamos falar assim. É aquela coisa do consumismo rápido, né? Do hedonismo dos dias atuais. Quer dizer, você quer simplesmente curtir o momento, né? Então, você não está muito interessado, né, em ter entender realmente os sentimentos que você vai ter, por exemplo, lendo um bom livro ou ouvindo uma boa música, né? Ou apreciando uma boa obra de arte ou uma boa arquitetura. As pessoas não estão mais preocupadas com isso, elas querem ter aquele consumo momentâneo, né? Aquela enxurrada de informações, você é bombardeado diariamente com muita informação. Os jovens de hoje, eles não têm mais paciência, perderam a paciência, então, quer dizer, estudar piano exige paciência, né? Ouvir uma boa música e aprender a ouvi-la exige que você tenha paciência e queira aprender a ouvi-la. Ler um bom clássico, né, um bom livro, exige que você tenha conhecimento, né, sobre o ponto de vista de literatura, leitura, palavras, né, verbetes novos e tudo mais. Procurar no dicionário. Os jovens não têm mais essa paciência, então eles perderam a paciência, eles querem tudo pronto já, mastigado.
né, já degustado para eles. Eles só vão lá, engolem, satisfazem, está tudo certo. E isso é horrível, né, porque eles perderam o contato com o belo. Né? Então, a beleza importa. Né? A beleza importa. O que eu estava falando pro William outro dia, né? Eu acho que foi hoje mesmo que eu falei isso. Que você tem, por exemplo, a Catedral de Brasília e você tem lá a Catedral de Notre Dame. Né? Se você for olhar as duas obras, qual é a mais bonita? Não tem dúvida nenhuma, né? Assim, Oi? A diferença é gritante. É gritante. Por exemplo, se você for observar que a Catedral da Sé, ela tem uma beleza gótica que você não vê em Brasília. Tá certo? É uma beleza que você chega lá e você se sente espiritualmente conectado com algo superior. E é esse o papel da obra de arte, é esse o papel da beleza. E a beleza realmente importa na vida do homem. Então, quando você ouve uma música pasteurizada, pronta, mastigada, onde você só vai ter uma batida que você vai entrar em transe, então isso combina com o quê? Combina com tudo que é tipo de coisa que vai levar o homem a um caminho que não é o caminho da transcendência. Pelo menos é assim que eu penso, né? Então, quando você quer te elevar o seu espírito, o que você faz? Bom, você vai ouvir Requiem de Mozart. Só que quem vai querer ouvir Requiem de Mozart hoje em dia, né? Eu gosto pra caramba, então eu escuto, semanalmente eu escuto, porque aquilo me dá uma paz de espírito, sei lá, eu acho maravilhoso. Entendo a letra, eu sei que se trata e tudo mais, que é uma missa, né, completa. Agora, se eu quero ouvir uma música um pouco mais agitada, eu vou ouvir Rachmaninoff, né, maravilhoso também, mas quem vai ficar perdendo entre aspas, tempo, né, ouvindo Rachmaninoff 30, 40 minutos de uma obra? O pessoal não tem mais, o jovem não tem mais paciência. Então, eu acho que é isso, né? Eles estão sendo tão bombardeados com informações, internet, jogos, etc., que eles perderam a paciência para ouvir e apreciar as belas obras, né? A beleza que é o que o homem criou, né? Justamente para Deus, sei lá. Ô César, eu lembro da sua participação naquele evento que a gente fez sobre educação clássica. E eu lembro de como se falou da importância da música e da boa música para o raciocínio lógico, inclusive, né? Sim. Agora eu queria dar voz aqui pro Marcos, só fazer um complemento aqui, porque já vai dar um gancho com o comentário aqui do Marcos Tadeu. Eu vejo o seguinte, que nem você falou, da batida do funk. A batida do funk associada a uma mensagem altamente sexual não é por acaso, né? Na verdade, tem um propósito. E aí, olha só o que o Marcos coloca aqui. César, você não acha que a ideologia progressista quer acabar com o conceito de belo? Sim, concordo com o Marcos. Porque o modernismo, né? O modernismo trouxe essa nova arquitetura na cidade, né? Trouxe essa falta de beleza. Ele trouxe, né? Esse progressismo, né? Ele quer simplesmente acabar com a sua conexão com o belo e com o eterno. Porque eles são secularistas, eles não estão afim de que você tenha, né, uma visão transcendente, onde você vai viver uma vida fora daqui. Tá certo? Então eles querem que você fique preso a uma visão simplesmente materialista, onde o que importa são só os prazeres. Então, quando você estuda, por exemplo, o trivium e o quadrivium, o que está acontecendo? Quando você estuda isso, o que você percebe? Você percebe que antigamente, né, as pessoas estudavam e aprendiam a lidar com seus próprios sentimentos. Né? Então, por exemplo, os 5 sentidos que nós temos, né, o olfato, o paladar, né, a visão, né, o tato, né? Então, esses sentidos que nós temos, né, eles são utilizados para a gente sentir o mundo. Tá certo? É assim que a gente sente um ambiente onde nós estamos inseridos, né? E aí, a partir disso, você vai ter a conexão, né, do corpo com o coração, com a mente e com o espírito. Né? Então, hoje, os jovens e os progressistas, eles trabalham só o corpo, o coração e a mente. O intelecto, né, o coração com suas vontades e o corpo. O corpo para poder saborear todos os prazeres que o mundo tem a oferecer. Então, é isso que eles pregam, né? Então, você vai ver aquele hedonismo, né, efêmero. Depois, o coração é o processo de vontade, né? Que te leva aonde você quer. Então, se o seu coração estiver dentro desse processo, né, de vontade
de experimentar tudo aquilo que a vida tem a oferecer, então você vai, através do seu intelecto, né, buscar por isso. Então você vai ficar preso nisso daí, você não vai ter a parte espiritual, que é o contato e a conexão com o coração de Deus, né? Que é justamente isso que você tem que fazer, de fato, né? Então, todas as suas ações, né, para Deus, então para sua transcendência, para sua salvação, tá? Depende da denominação religiosa que você segue, se ela pode ter uma visão diferente da minha, não tem problema, mas eu acho que no final é isso que a gente quer. A gente quer que nós queremos ser salvos, né? Nós queremos sair desse mundo que é materialista completo, né? Então, o progressista, né, ele faz de tudo para que você perca essa conexão, para que você perca, né, a sua vontade de buscar a verdade. Eu acho que é isso. Eu acho que o Marx tem razão. O progressismo ele quer destruir realmente a relação com o belo, porque é o belo que faz com que você eleve o seu espírito. Quando eu já fui lá na Catedral de Notre Dame, eu sei como é que é, lá em Milão, Catedral de Milão, eu conheço lá, ano 1000, cara, eles construíram aquilo lá. Você entra lá dentro e você fala, peraí, né? Como é que o homem fez isso daqui, né? Coisa tão bela, tão cheia de detalhes, é maravilhoso. Entendeu? Você perder contato com isso, para mim é uma crueldade, né? E trazer todo esse hedonismo barato, efêmero, fútil, né? Só faz com que as pessoas caiam cada vez mais em desgraça, né? Simples assim. A conversa tá tão gostosa que a gente vai continuar no segundo bloco. Agora eu vou chamar aqui o intervalo. Fiquem aqui com a gente volta muito rápido. Mas olha, César, a Vivi tá puxando a minha orelha aqui, ela quer fazer uma pergunta pra você. Mas antes, amor, deixa eu só fazer uma pergunta pra pegar esse gancho aqui. Desculpa, é só pra... Ô César, me fala uma coisa que me chama muita atenção. As nossas cidades, em geral, não tô falando de Santo André, falando no geral do Brasil, elas estão ficando mais feias do ponto de vista estético, né? Parece que o planejamento urbano não tá sendo colocado em prática com o rigor que a gente espera ou que a gente vê em outros países. Quando a gente sai do Brasil, a gente vê que a estrutura da cidade, ela é em média mais bonita do que aqui do Brasil, na maioria dos países, assim, né? Você pega Argentina, Uruguai, não vou nem falar da Europa, porque a Europa já é outro padrão, os Estados Unidos também. Mas, e a gente vê a nossa música perdendo qualidade, a gente vê a nossa arte perdendo qualidade, que nem você colocou aqui a questão da catedral, não se compara com a arte do período medieval, então parece que a civilização evoluiu. E aí a gente vê tudo isso acontecendo e aparentemente a mídia não está percebendo isso e as pessoas não estão percebendo isso. E aí eu queria saber de você, será que os nossos artistas, eles perderam a conexão com a realidade? A novela não fala disso, o jornal não fala disso. Isso está acontecendo, quer dizer, uma percepção de algo que se você olha para 60 anos atrás, você percebe isso, esse processo. E parece que a arte não está captando, a novela não está captando. O que eles estão fora da realidade, será? Eu acho que isso foi um plano, né? Isso foi um plano que foi sendo implementado no nosso sistema, vamos dizer assim, a grosso modo, no sistema educacional, vamos dizer assim. Então, as crianças que foram sendo treinadas a perder essa visão. Olha só que interessante, o meu filho, quando ele tinha mais ou menos uns 7 anos, o filho mais velho, a gente estava andando de carro aqui pelo bairro, né? E ele olhou assim, ele tinha uns 6, 7 anos, ele olhou pro bairro e falou, pai, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode fazer, filho. Por que a cidade é tão feia? Sempre foi assim? Essa foi a pergunta que ele me fez, né? Por que é tão feio? Tudo pichado, tudo caindo aos pedaços. Eu falei, filho, isso aqui não foi sempre assim. Né? Nós tínhamos aqui no bairro casarões antigos, maravilhosos, né? Da família dos industriais, mas é muito bonito isso aqui, né? O bairro onde eu moro. E com o tempo foi degradando, e também veio a construção de novos prédios, etc. E ninguém se preocupou com a estética, né? Do urbanismo, da arquitetura e do urbanismo. Perderam essa conexão. Quer dizer, as universidades, elas foram tomadas por um pensamento, digamos assim, modernista. Eu acho que isso começou, né, o modernismo começou aqui na semana de 22, no século XX. Uhum. Foi isso, né, em 1922, alguma coisa assim. Onde você teve um movimento modernista, e esse movimento modernista trouxe uma série de inovações na arte, né? Tanto na literatura quanto nas artes plásticas e tudo mais. E o que acontece?
as pessoas foram se acostumando com essa visão, né? Quando você vê o belo, você não acredita, né? Pode existir em uma época remota uma civilização que conseguiu criar obras de arte maravilhosas. Né? Eu fui na exposição lá de Leonardo da Vinci, eu não acreditei que os caras conseguiam fazer naquela época, sabe? Porque nós temos, foi uma evolução, eu creio. Tudo bem, nós temos toda a tecnologia e tal, mas perdeu-se essa visão, né, de fazer o belo. Eu acho que é isso. Música perdeu-se. Literatura, você não tem mais, ninguém mais conta a história de verdade, como ela é. É sempre uma invenção de uma coisa maluca, entendeu? Você não tem alguém que está contando o que realmente de fato está acontecendo. Você não tem alguém retratando de fato a feiura do negócio. E as pessoas vão se acostumando com isso, né? Tá tudo certo. Você vê tudo pichado da cidade e ninguém liga. Essa é a verdade, né? Então, eu me lembro que quando eu era muito criança, muito pequeno, na casa da minha avó, a minha avó morava numa casa de sapé. Aquilo para mim era lindo. Tudo bem arrumado, limpo, organizado. Ela não tinha uma coisa fora do lugar. A cozinha dela, ela colocava um negócio vermelho no chão, que era a tradição na época, brilhando aquilo. Ela tinha fogão a lenha, forno a lenha. Todo dia de manhã a gente se levantava de manhã com aquele cheiro maravilhoso, né, de café da manhã. E aquilo para nós era uma beleza indescritível. E era super simples. Então, não é a questão da riqueza que você transforma uma sociedade numa coisa linda. É a questão da sensibilidade que você tem. Então, aquele amor que você tem pelo seu lugar, pelo seu legado que você vai deixar e tudo mais. Então, quando você perde esse legado, perde esse amor, perde a beleza, ninguém liga mais, vira terra de ninguém. Pelo menos essa é a minha visão, né? Quando você olha, por exemplo, tudo pichado, eu falo assim, bom, isso aqui é a mente, a nossa mente está assim. Nosso intelecto está assim. Então, se você vê tudo degradado, é o nosso intelecto. Eu trabalho numa escola no centro de São Paulo, né? Ela é uma escola da comunidade armênia, muito legal lá. São católicos ortodoxos, né? E eu tenho que passar pelo centro da cidade para ir lá, né? Quando eu vou de carro, eu vejo a degradação. Quando eu vejo aquilo, eu falo, e quem é a mente que permite que isso aconteça? Nossa, somos cidadãos, né? Somos nós que permitimos. Nós é que elegemos os candidatos que vão lá e fazem isso. Mas a cidade de São Paulo é complexa. Bom, tudo bem. Temos que conviver com isso, mas a gente precisa tomar ações para poder trazer de volta, né, essa beleza escondida que está aí, que ninguém liga mais, entendeu? Perdeu o valor, né? Isso que eu acho que é o valor, né? Então você vê que tem potencial, mas que falta poder público, talvez, eu não sei se é o Estado que seria. A gente depende muito do Estado, eu não gostaria de depender tanto do Estado assim, para fazer essas coisas. Então a comunidade deveria se organizar no seu entorno e tentar resolver algumas questões. Mas isso é outra história, né? Mais complicado. E quando você tem a sua mente, que sua mente é o que é, então toda essa confusão acontece. Então a mente do brasileiro já está distorcida. Eu chamo de mente cariada, né? Quer dizer, está cariado. Então, como é que você vai querer ter beleza num lugar, querer colocar beleza, colocar as coisas em ordem, se a cabeça do brasileiro não está em ordem? Sem dúvida. Eu acho que tem questões aí que a gente precisa tratar, sociologicamente falando, né? Filosoficamente falando, psicologicamente falando, para tirar dessa mente, né, do brasileiro, essa questão, né, de aceitar viver numa cidade caótica, num país caótico, com políticos loucos, né, maluca. Então, é isso. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por isso que está assim, né? Então, essa beleza que perdeu-se, né, por conta de nós mesmos também, como sociedade, que fomos evoluindo nesse caminho aí. César, você comentou agora e eu concordo, nunca foi, né? Nunca foi questão de ordem patrimonial, de dinheiro, né? Eu acho que o cuidado, a beleza, ela é intrínseca à pessoa, né? E quando você estava comentando, eu lembrei aqui de um programa de televisão, não vou aqui dar nomes, né? Mas que a pessoa, apresentador, ele presenteava a pessoa com uma reforma na casa. E teve uma família que reformou, que ganhou reforma na casa, os móveis, e passado algum tempo, assim, pouco tempo, a casa já estava acabada, já estava assim, praticamente como estava antes da reforma, né? Então, realmente não é a questão de bens, né? Não é a questão do dinheiro, é a pessoa mesmo, né? Não tem jeito.
Sim, é uma questão de formação, né? Porque, De valores, de cuidado, sim, da pessoa. A pessoa tem que ser integral, corpo, coração, mente e espírito, né? Então, para você chegar num nível de que eu dou exemplo da minha avózinha, né? Ela era uma pessoa simples, fumava o cigarrinho de palha dela lá e trabalhava na roça. Tinha 13 filhos. Só que a casa dela era impecável. Derruba um papel no chão para ver o que acontece. Então... Eu lembro que meus tios ficavam com medo dela, uma senhorinha baixinha, indiazinha, né? Assim, aquela brava, né? Dura, né? Aquela mulher dura da roça, da terra, né? Mas ela criou os 13 filhos dela lá com mão de ferro, com muito esmero, todos eles bem-sucedidos na vida, e a casa dela era impecável, impecável. Não tirasse uma folha do lugar e ver o que acontecia. Então era uma questão também cultural da época, e ela tinha essa cultura, e ela preservou isso, né? Junto com o meu avô, né? Você vê que coisa interessante. É a questão da fé e tudo mais, de manter aquela limpeza, né? Tanto espiritual quanto material, né? Isso é importante. Então, quando você vê a desordem, né, na vida da pessoa, essa desordem, muitas vezes, né, pode ser refletida também naquela desordem na casa da pessoa. Né? Aquelas coisas fora do lugar, aquelas coisas bagunçadas, o cara não está preocupado com a limpeza, nem com pintura, nem com nada. Então, eu vejo a cidade nessa mesma maneira. Nós, brasileiros, é que temos que olhar para nós e falar quem somos nós, afinal de contas, para deixar a cidade nessa situação. Sempre deixo, né, para o outro. Não, isso aqui é do governador, isso aqui é do prefeito, o prefeito não sei o quê, não faz nada, a gente só paga imposto, então todo mundo fica da vida também por causa disso. Então, o que a gente vai fazer, né? Então, o que a gente poderia fazer pela nossa região, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, entendeu? Ir lá e tentar resolver nós, né? Porque aí sim você vai ter engajamento. Eu estava conversando com um amigo meu hoje, ele falou, aquela história de o valentão da rua, ou as pessoas da rua, acabaram. Pelo menos aqui em São Paulo, não tem mais aquelas pessoas da rua que você conhece na rua. Verdade. Ou é dentro do seu condomínio, ou não conhece mais ninguém, sabe? Não tem mais aquele engajamento do local onde você vive, onde as pessoas se conhecem, onde elas protegem aquele lugar todos juntos, entendeu? Onde tem os líderes locais que se unem para poder manter as ruas limpas, as casas organizadas, mas acabou isso aí, não tem mais. Tudo é dependência do Estado, isso é horrível, né? Eu, sinceramente, não concordo muito com isso, enfim, mas é o que temos hoje, né? Então a gente tem que saber agora lidar com isso para saber como melhorar a situação, né? Ô, César, beleza, pra mim, acabou. Eu tô lendo um livro, na verdade eu já li, eu tô relendo agora, que é um livro chamado Personalidade e Pertencimento. E, aliás, a gente até estava fazendo uma live com o Bernardo, que é o autor, Bernardo Guimarães, ontem falando sobre isso. E tem uma passagem que fala exatamente isso que você está colocando. O que acontece? Nesses últimos anos a gente passou por um processo que foi feito propositadamente, é um processo de coletivização, e esse processo ele tentou destruir o seio da família, tentou flexibilizar os valores familiares, os valores cristãos. Para quem está nos ouvindo que saiba, a família que está sendo atacada não é o conceito abstrato da família, mas a sua família que está sendo atacada, tá? É a sua família que está sendo atacada, não é a de quem está propondo isso, porque esses daí têm a estrutura muito bem feita, eles estão se mantendo. Você viu aqui o exemplo do César, que começou aqui a nossa conversa, falando da preocupação com a salvação dos filhos dele. Então, essa é a preocupação máxima que um pai pode ter com seu filho, né? Não é nem uma coisa cotidiana, é uma coisa transcendental. Então, isso é maravilhoso. E a gente está sendo estimulado a perder isso no nosso dia a dia, principalmente no imaginário, através da literatura, da má literatura, através da ficção, da má ficção, das novelas, que tem todo o objetivo de tratar as coisas como se o homem fosse sempre o vilão, como se a mulher poderosa fosse aquela que briga com o marido, que não tem preocupação com a família, só tem preocupação com o material. Então tudo isso aí tá acontecendo nos últimos tempos. E aí esse livro ele fala exatamente isso, porque aí a interlocução é direto com o Estado. Você não tem as instituições, ou vamos chamar de instituições intermediárias, que seria a igreja, as associações, as famílias. Então é relação direta com o Estado. Então todo mundo se torna dependente e isso acaba tirando o que de bom tem na personalidade do indivíduo. Que é a sua liberdade, né? Tira principalmente a sua liberdade, né? Porque quando você é livre, então você pode tomar suas ações, você não depende de ninguém, do Estado, de uma ordem de alguém.
você vai e executa aquilo, tem as suas ações, as ações positivas, e você faz uma reunião lá no seu bairro, no seu local onde você vive, e você resolve os problemas daquele lugar. Hoje em dia, você tem essa questão que você tratou, né, da família, é muito importante, porque esses valores que nós carregamos são valores bastante tradicionais, né, onde você tem a preocupação de deixar um legado para o seu filho, né, isso está sendo sistematicamente colocado de lado, né? Pessoas, por exemplo, que estão sendo atacadas, sei lá, só porque pregam que o casamento entre homem e mulher é uma coisa boa, né? Tem gente que acha que não pode falar isso, né? Você não pode dizer coisas desse tipo, você não pode, você tem que dar mais valor, sei lá, a um ovo de tartaruga do que realmente a uma pessoa que precisa realmente da sua ajuda na sociedade, entendeu? Então você perde aquela sua vontade de ser caridoso, deixa a caridade para o Estado, aí vem prefeito e diz que você não pode dar uma cesta básica para uma pessoa de rua, porque você vai passar Covid, sei lá, inventa uma história qualquer, para evitar que você dê caridade que só o Estado possa prover algum sustento para uma pessoa que tem necessidade, e o Estado não vai fazer isso, né? Então quem faz isso são os indivíduos que fazem a caridade, né? E não é o Estado, né? Não é uma entidade, é o indivíduo que participa, né, ativamente dentro, sei lá, da sociedade, que ele vai lá e faz a caridade. Então, tudo isso está sendo perdido, né? Então, tudo isso está sendo colocado de lado, em nome do quê? Né? Em nome de trazer uma sociedade sob controle. Assim, no fundo é isso, né? Eles querem que você seja controlado por regulações, por regulamentações, né, você tem lá o estatuto, né, um estatuto qualquer do criança, qualquer estatuto eles criam, para poder que você fique cada vez mais dependente do Estado, né? E aí, quando você está dependente do Estado, você já não tem mais poder, o seu poder de pai, o seu poder de mãe, o seu poder de dominar a sua própria casa, né? Você não tem mais o poder de tomar suas próprias decisões, ou enfim, você perde a sua liberdade. Então isso é muito importante. E eu falo isso para todo mundo, falo para os meus alunos, você pode aprender matemática aqui e tal, etc., ficar bons pra caramba em equação de segundo grau, só que você tem que ter em mente o seguinte: vocês não podem jamais perder sua liberdade, né? A sua liberdade de pensamento, a sua liberdade de crença, a sua liberdade de falar aquilo que realmente é a verdade, né? Não perder esse senso, né? Porque aí, né, se você perder isso aí, perdeu tudo, né? Perdeu tudo. O Marco, aproveitando aqui, o Marcos Tadeu, que a gente está conversando aqui sobre a questão de valores familiares também, e o Marcos Tadeu aqui está perguntando para você, César, falando aqui que recentemente o deputado federal Orlando Silva está tentando implementar um projeto de lei que o objetivo final seria a legalização do poliamor. E ele questiona como você enxerga esse tipo de proposta, que vai, né, de encontrar os valores familiares, e também faz uma outra pergunta, aproveitando para comentar sobre a questão da inversão de valores, como o cancelamento de um youtuber colombiano que defendeu a união matrimonial entre homem e mulher. Ah, tá. Eu até postei isso hoje no Face. No Face então, esse negócio é sério, né? Porque, olha só, né? Você tem políticos, né, e com essa visão progressista, querem criar condições, né, que não são inerentes ao ser humano mesmo. O homem, né, o ser humano, pelo menos a minha visão, ele nasceu para ter uma vida regrada, ordeira. Nós somos ordeiros, assim, por natureza mesmo. Nós nascemos para isso, essa é a nossa missão, né? Nesse mundo. Quando a gente vem nesse mundo, a gente tem como missão, né? Claro, é o próximo, né? Ajudar o próximo, servir, né? Essa é a nossa missão, né? E aí, para a gente poder servir o próximo, a gente precisa estar em ordem aqui na nossa vida e tudo mais. Quando você desordena isso e você cria condições, por exemplo, o Marcos falou da poliamor, uma coisa, para mim, na minha cabeça, não funciona, né? Isso é uma coisa louco, né? Onde já se viu, né? Você ter, incentiva você ter, incentiva um texto, ou incentiva você ter 3, 4, 5 mulheres, 8 mulheres, 10 casais trocando pessoas. Isso daí já não é mais ordem, é desordem, né? E a gente sabe o que acontece quando as coisas entram em desordem. Por exemplo, se você tem uma queda do terceiro, quarto, quinto andar de um prédio, quando você cai no chão, o teu corpo entra em desordem. Corpo é ordem, né?
quando você cai no chão e se arrebenta tudo, você fica em desordem, portanto, você vem a óbito. Ou seja, sua vida acaba, vira um inferno. Né? Você não consegue mais, né? Viver. Portanto, se você também desordena a tua vida de uma maneira maluca como essa, a tua vida vira um inferno. Certo? Você não vai conseguir achar felicidade nesse tipo de relacionamento. Não acha. A felicidade não é uma coisa que você vai achar tendo esse tipo de coisa, né? Droga, sexo desenfreado, coisas do tipo, né? Você vai ter só infelicidade. Por quê? Porque você não vai conseguir encontrar nenhuma ordem aí nessa brincadeira. Então, quando você tem uma pessoa que fala, não, o casamento entre homem e mulher é o correto, e essa pessoa é cancelada, por exemplo, a gente já começa a ver que a sociedade está perdendo o mundo. Está virando uma outra coisa que não mais uma sociedade onde você tem a integração completa do ser, que é o corpo, o coração, a mente e o espírito. Você já perdeu isso aí. Perdeu. Você vira um animal, você vira um bicho, né? E o bicho começa a ter mais valor do que gente. Exatamente. Porque, basicamente é isso, né? Então, César, essa é a minha visão, Marcos. Eu acho que é necessário realmente a gente lutar contra essas coisas. Não, olha, gente, eu não estou aqui falando sobre nada que não seja valores humanos, onde a pessoa, ser humano, né, com seus valores, cresce na vida, transcende. Tá? É disso que eu estou falando. Eu não estou falando absolutamente nada contra qualquer tipo de pensamento, digamos, onde a pessoa não concorda com o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, que cada pessoa é humana e cada pessoa tem um desejo. Qual é o desejo? Ser feliz. Mas você só vai ser feliz a partir do momento que você entrar em ordem na sua vida. Sem Pelo dúvida. menos é o que eu acredito. Né? Você põe ordem na sua vida, você entra em contato espiritual, corpo, coração, mente e espírito, aí sim você consegue buscar a felicidade. Porque a felicidade, você nasceu para ser feliz. Basicamente é isso. Mas não desordenando a sua vida. Ô César, a gente está entrando aqui nos minutos finais, e aí só para falar aqui com relação à questão do comentário do nosso ouvinte, tem uma grife, PCdoB, PSOL e PT não tem nada de bom que pode vir deles. Então já parta desse pressuposto. Partiu de um dos três aí, não dá para ser coisa boa. E olha, eu vou já aproveitar para encurtar aqui, vou deixar a dica para as pessoas que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, a minha dica cultural, que é A Primeira Arte, um documentário do Brasil Paralelo, um excelente documentário que é feito em 3 episódios e fala exatamente sobre isso. Aí a gente tem mais 2 minutos, eu queria te pedir para você dar a sua dica cultural e fazer as suas considerações finais e também, dentro desse tempo, já deixar os seus contatos, César. Tá legal, então minha dica cultural aqui é uma leitura. É um livro que eu estou lendo aqui, maravilhoso, tá? Chamado Os Cavaleiros Templários nas Cruzadas, Prisão, Fogo e Espada. Né? O autor, numa linguagem bastante acessível e numa narrativa muito legal, conta a história dos Cavaleiros Templários, né? Nua e crua, como ela foi de verdade, os envolvimentos políticos com reis, rainhas, né? Papas, etc. Então eu recomendo a leitura do Os Cavaleiros Templários nas Cruzadas, Prisão, Fogo e Espada, de John Robinson. Muito bom o livro, tá? E uma última dica cultural se alguém quiser vir para São Paulo, quiser conhecer um ponto turístico interessante, é o Farol Santander. De lá você pode ver toda a cidade, e lá dentro tem dicas, tem um museu, né, do banco, muito interessante, do Banco Bradesco, enfim, muito legal, é uma dica cultural que eu fui visitar com meus filhos, adorei e recomendo. Quem vier a São Paulo poder visitar lá o Farol Santander. Legal. Você pode deixar seus contatos, que a gente está no minutinho final agora? Tá, eu tenho aqui a rede social, né? No Facebook é fácil de encontrar, César Manieri, né? Eu tenho o Twitter, @César Manieri, fácil também, eu tenho lá fácil de questões políticas e, enfim, algumas coisas sobre futebol, coisas assim, né? Mas eu tenho interagido pouco com rede social, tá? Meu contato é César Manieri, né? @outlook.com, quem quiser fazer um contato comigo, só mandar lá uma mensagem e a gente bate papo. Legal. César, a gente vai querer que você volte depois aqui no estúdio, tá? Então, foi um prazer tê-lo aqui. Eu vou passar agora a palavra para a Vivi, que a gente vai chegar daqui já para 5, já estamos encerrando. Nos 5 minutos aqui a gente encerra. Então, encerra o programa, amor. Bom, quero agradecer a sua participação, César. Agradecer você também, amor. Mandar um beijão aqui para minha sogra Regina, que tá acompanhando a gente aqui. Pro meu pai Paulo também, que também tá acompanhando pela rádio. E agradecer a presença de todos vocês e até a próxima quinta. Beijão para vocês.
Tudo All Night. De volta na próxima semana, aqui na Rádio ABC. Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais.